não para, não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol, não tardará luminoso por vir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho, pé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o maior Espírito que aqui já chegou. Nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Bom dia, sejam muito bem-vindos a esse momento de estudo em que nós vamos aqui comentar um pouco da obra do nosso amigo Vinícius, mestre na educação, onde nós escolhemos uma mensagem que traz um conteúdo que fala de Jesus, que fala da educação. Vinícius, que traz o pseudônimo de Pedro de Camargo, foi um educador enquanto esteve aqui entre nós, e escreveu algumas obras sob o pseudônimo de Vinícius, que fala de Jesus, que fala da educação. E hoje nós vamos comentar aqui a mensagem Jesus e suas parábolas, que é um texto belíssimo, muito rico da emoção do Vinícius, né, daquilo que ele nos traz, do mestre com o seu trabalho de parábolas, e a gente vai enxertando aqui algumas ideias do texto. Então, vamos aqui agradecendo desde já aos amigos que nos acompanham nesse momento, aqueles que irão ver esse vídeo em outro momento, em outro horário, que seja propício a cada um, já dizendo que é uma proposta da doutrina espírita que nós temos o prazer de apresentar, sempre trazendo algum texto, sempre trazendo alguma obra para ser comentada. Então, nesse livro, que nós estamos verificando algumas passagens dele, o Mestre na Educação, o Vinícius fala sobre Jesus e suas parábolas. E ele diz que ele chama Jesus de divino instrutor e guia da humanidade. Que quando Jesus aqui esteve, fez uso de parábolas como processo de ensinar e instruir os discípulos. Quem tem contato com o Evangelho sabe que existem muitas narrativas de muitas parábolas ali, Jesus conversando com aqueles apóstolos, com aquelas pessoas simples, utilizou esse método que Vinícius chama de parabólico, que, segundo ele, é eminentemente pedagógico. Então, ele, como um educador, conhece muito bem, sabe do alcance desse método, né? E ele diz que Jesus utilizou esse método parabólico, que apela para o raciocínio e força o educando a pensar e refletir, onde é a atividade e a razão. E as parábolas de Jesus, todas elas, nos exigem de nós um entendimento, um pensar, um refletir. E o que é mais interessante, a cada leitura, a cada pensar, a cada reflexão, a gente consegue ter uma outra visão daquilo que Jesus queria falar. Visões diversas numa única parábola, né? E aí ele diz que as parábolas são uma espécie de alegoria, história ou composição, encerrando o ensinamento, certa moralidade deve ser descoberta pelos leitores ou ouvintes. Então, pedagogicamente, Jesus fazia aquelas alegorias, contava aquelas histórias, compunha ali com os fatos do meio, do conhecimento daquelas pessoas,
sempre querendo passar um ensinamento para aquelas pessoas, parábolas com muito ensinamento moral, para que aquelas pessoas fossem ouvindo, refletindo e dali tirando os ensinamentos. E essas parábolas, elas continuam conosco até os dias de hoje. Todas as vezes que nós lemos com o intuito de realmente compreender aqueles ensinamentos, a gente vê que a gente para raciocinar, para pensar o que Jesus quis dizer com aquelas palavras, e sempre, sempre, dali nós vamos tirar um fundo moral, um ensinamento. E aí o Vinícius nos traz um esclarecimento bem interessante quando ele diz que a parábola ela difere do apólogo e da fábula. Porque nestas, ou seja, no apólogo e na fábula, comumente usam figuras de animais como protagonistas. E o enredo desses apólogos, dessas fábulas, é pura fantasia, não existe nada de real naquilo que é narrado no apólogo e na fábula. Mas na parábola, a parábola é diferente. Ela é natural, ela traz ensinamentos que podem ser aplicados à vida. As instruções, as orientações que são passadas podem ter um proveito muito grande para nós. Nós podemos aproveitar muito bem em nossas vidas. Então, as parábolas narradas por Jesus têm como base e fundo os acontecimentos cotidianos originados daquela época. Todas elas contêm invariavelmente uma lição de moral. Então, Jesus compunha as parábolas da vivência daquelas pessoas, daquilo que eles estavam habituados, daquilo que era muito simples do entendimento para eles. Sempre, sempre buscando um elemento com os quais eles conviviam, situações que eles vivenciavam, porque aí a parábola se fixava melhor, o entendimento se fazia maior, e ali Jesus aproveitava e passava o ensinamento. Então, Vinícius nos diz que as parábolas do filho pródigo, da ovelha desgarrada e da dracma perdida, elas ensinam o amor. O amor que Deus concebeu e reserva a todos os seus filhos dentro da lei do arrependimento e do propósito de emendar-se. Então, essas três parábolas, segundo Vinícius, quando a gente lê sobre ela, quando a gente reflete sobre ela, a gente percebe o quanto o amor de Deus está presente, o quanto Jesus diz para nós nessas parábolas, o quanto somos amados por Deus. E aí vale a pena a gente relembrar essas parábolas rapidamente. Veja bem, a parábola do filho pródigo, ela é uma das mais conhecidas. Aquela história que é narrada de um filho que chega num certo momento para o pai, exige a sua herança, porque não quer mais ficar na convivência da família, quer seguir adiante, e que o pai, atendendo a sua necessidade, divide a herança, entrega a sua parte, ele segue em frente, vai em busca daquilo que é do seu interesse, e como é alguém inexperiente, né, gasta tudo em farras, em brincadeiras, em coisas dessa natureza, e chega um momento em que a dificuldade vem ao seu encontro, a necessidade, e ele reflete que precisa voltar, porque na casa do pai ele não tinha essas necessidades, ele não sofria tanto. E narra a parábola que ele retorna. E que muito antes que ele chegue para o pai, se coloque diante dele, como ele vinha pensando, de dizer para o pai, pedir as desculpas, o arrependimento que sentia da sua atitude, o pai vai ao seu encontro e o abraça, e chama todos os servos, e faz aquela festa, e comemora, porque o filho estava perdido e voltou para casa. E aí a gente vê nessa parábola Jesus querendo dizer para aquelas pessoas que todos os filhos de Deus, todos nós somos filhos pródigos, e que em algum momento da nossa vida a gente, de repente, desanda aí pelo mundo, né? Faz algumas coisas indevidas, mas quando a gente cai no entendimento, no arrependimento, reflete sobre nossas atitudes e queremos nos melhorar, Deus nos ampara, está de braços abertos. Então, nessa narrativa da parábola do filho pródigo,
Jesus deixa claro isso, o perdão incondicional de Deus. E já aqui nessa parábola, ele desmistifica essa história de condenação eterna, de inferno eterno, de pai vingativo. Não existe isso diante de Deus. Então, Jesus nos traz, nesse primeiro momento, nessa parábola, esse consolo de um pai. Nos apresenta Deus como um pai de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, que nos conhece, sabe da nossa trajetória espiritual, da nossa incapacidade de acertar assim de primeira, e nos ampara, entende as nossas necessidades, nos dá suporte para a gente se fortalecer através das reencarnações, retomar novamente a jornada, aprender o que tem que ser aprendido, coisas dessa natureza. Já na parábola da ovelha desgarrada, Jesus também narra a situação de um pastor que tinha 100 ovelhas e que uma delas se extraviou. Uma delas resolveu não seguir o grupo, foi por outro caminho, se perdeu. E o que esse pastor fez? Deixou as 99 agasalhadas num lugar seguro e foi em busca da que estava perdida. E só sossegou quando voltou com ela. Querendo dizer para nós que Deus é tanto amor pelos seus filhos que ele vai em busca da ovelha perdida sim e traz de volta. Não importa o tempo que seja necessário para isso. Jesus dizia no seu evangelho, diz no seu evangelho, porque é vivo, está presente entre nós, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregou vai se perder. Porque se Deus é amor e tem 100 ovelhas e uma se perde, ele larga 99 e vai em busca da outra que se perdeu. Então ele, como filho, como mensageiro de Deus, que traz a palavra do seu Pai para os filhos que estão aqui nesse mundo de expiação e provas, ele também, como bom pastor, como ele assim se colocou, está ali também para ir em busca da ovelha perdida. Então, dentro dessa linguagem de parábola, Jesus ia passando o amor de Deus para aquelas pessoas que já achavam que não tinha mais jeito, que estavam perdidas, que tinham feito absurdos. Jesus dizia, calma, o Pai ama os seus filhos. E ele vai em busca, ele quer essa ovelha perdida. E aí, na parábola da dracma perdida, Jesus retrata justamente o empenho de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, ela tinha 10 dracmas, 10 dinheiros, e perdeu um. Então, ela se põe a procurar essa dracma perdida. E quando ela encontra, ela reúne a vizinhança e comemora. Então, tudo elementos que as pessoas conheciam. Aquela história da ovelha, todos eles, no cotidiano, lidavam com as ovelhas, sabiam exatamente como era a situação do pastor, quando a ovelha se perdia, como era que o pastor fazia, coisas dessa natureza. Do dinheiro também. A gente não fica satisfeito de perder uma moeda, a gente quer encontrar. Então, Jesus usava esses elementos para passar os ensinamentos para aquelas pessoas, para deixar claro o quanto somos importantes para Deus, o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer que estejamos sempre retornando à sua casa, retornando ao seu amor. E aí ele vem nos falar da parábola do bom samaritano, aqui ressaltando o sentimento fraterno e a prática do bem como padrão da verdadeira fé, isenta de todo laivo sectarista. Então, nessa parábola do samaritano, a gente vê que Jesus coloca nessa parábola 2 homens com cargos de sacerdote e um samaritano, que era mal visto por aquela sociedade. E fala claramente daqueles 2 homens, conhecedores da lei, com cargos de sacerdotes, que deveriam, com certeza, realizar a prática do bem, porque falavam sobre isso, ensinavam sobre isso, e que passaram adiante quando viram um homem caído à beira da estrada, ferido, necessitando de socorro. E enaltece o samaritano, que era aquela criatura mal vista pela sociedade, dizendo que o samaritano foi lá, cuidou,
levou para um lugar apropriado, auxiliou como pôde e ainda pagou todas as despesas. Então, Jesus aqui deixa claro que não é, na verdade, o sentimento fraterno, a prática do bem, é que é importante em nossas vidas. E aí ele pegava elementos para dizer, olha, não é porque o fulano está lá dentro da igreja ou está lá dentro do templo e ele é o melhor, não. Ele pode muito bem, diante de uma situação como essa, de necessidade, passar e fazer vista grossa. E uma criatura que não é bem vista pela sociedade, mas ter seus bons sentimentos, e naquele momento se condoer da necessidade do outro, ir lá auxiliar, fazer tudo o que fosse necessário em benefício dessa criatura. Vem nos falar da parábola dos talentos também, que é uma parábola que por muito tempo eu não conseguia entender a forma como ela era falada, e graças à doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos um entendimento hoje, porque nessa parábola Jesus falava de um homem que precisou partir, ir para fazer uma viagem, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Deu 5 talentos a um, deu 2 a outro, deu 1 a outro, cada um para cuidar daquele talento e viajou. Quando ele voltou, ele chamou essas criaturas à prestação de contas. E aí, o que tinha 5 chegou e entregou 5, ele ficou muito feliz. O que recebeu 2 chegou e entregou mais 2, 4. Ficou muito feliz. E aí chegou um com o talento e disse assim, olha, senhor, eu sei o quanto você é rigoroso nessas coisas, e fiquei com medo de negociar com seu talento, perder, enterrei, está aqui seu talento. E aí, nesse momento, o senhor se zangou e disse, mas você é um mau servo, como é que você sabe que eu sou uma pessoa que tiro de onde não tem e pega meu dinheiro? Você pode ter pelo menos entregue aos banqueiros. E colocou esse homem nas trevas exteriores. Os outros, que fizeram tudo bem, vão participar do gozo do Senhor. E eu ficava sem entender como era que Deus poderia fazer questão tanto de dinheiro, porque era só como eu via a parábola, né? E aí os espíritos vêm nos aclarar o entendimento, a doutrina vem nos trazer o que realmente Jesus queria dizer com aquilo. Jesus chamava a atenção daquele povo para dizer que o trabalho, a luta, os esforços são importantes na vida do ser humano. E que o ser humano precisa trabalhar, inclusive para se elevar na escala evolutiva. Então, não justifica se eu ver uma terra com tantos talentos, com conhecimento, com sabedoria, com intelectualidade, com condições, e não façam nada. Eu preciso produzir alguma coisa, eu preciso entregar para o meu Senhor, que é Deus que me deu todos esses talentos, algo em benefício meu e do próximo. Porque se eu passo a minha experiência de vida aqui na Terra sem realizar nada, sem produzir nada, eu vou voltar com o talento que eu trouxe. Eu posso, diante desse momento em que eu vou refletir sobre a minha atitude de vida, me reconhecer incapaz, como alguém que não produziu nada e que não sou merecedora de nada. Então, Jesus usava o talento, usava a moeda, porque era importante para aquelas pessoas, elas valorizavam nesse sentido, para trazer um ensinamento, para mostrar o quanto é importante, quanto Deus quer que os seus servos, como diz a parábola, mas que na verdade são os seus filhos, se esforcem, lutem, façam, multipliquem o talento que têm, se melhorem, façam o melhor. E aí nos traz também, o Vinícius, a parábola dos trabalhadores das diversas horas, que é uma parábola também que tem uns ensinamentos bem interessantes, que fala do pai de família que saiu muito cedo para contratar trabalhadores para a vinha dele, e depois que combinou que pagaria um denário por dia para cada um, ele saiu em busca no fim da tarde e encontrou pessoas desocupadas. Perguntou o que estavam fazendo e eles disseram, olha, está faltando trabalho, pois vão para a minha vinha.
E aí os trabalhadores foram. Quando no final do dia ele vai prestar conta, ele começa por aqueles que ele chamou por último e deu um denário para cada um. Então, quem entrou pela manhã ficou pensando, então vamos ganhar mais. Ele disse que era um denário, mas ele está pagando um denário para esse que entrou agora de tardezinha, ele vai pagar mais para a gente. Só que quando chega a vez daqueles, eles também recebem um denário. Mas espera aí. Isso a gente sabe muito bem fazer isso, né? Cobrar aquilo que a gente acha que tem direito. E aí o homem disse, não, mas eu combinei com vocês no denário. Se eu estou pagando o denário para eles, pago porque quero. E eles estavam a serviço realmente. Vocês entraram cedo, mas não produziram aquilo que deveriam. Enquanto que eles entraram tarde, se redobraram de serviço e de repente produziram até mais do que você. Vamos dizer que fosse esse o pensamento do dono da vinha, né? Então aqui Jesus vem comprovar, nos diz Vinícius, que a evolução do espírito depende mais de operosidade e diligência, e que o valor das obras resulta de sua perfeição e não do seu volume. Quer dizer, não é porque eu estou nessa religião há não sei quantos anos, eu nasci nessa religião, e o que eu estou fazendo? No trabalho do campo do bem, o que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo valer para a humanidade, para mim? Eu me melhorei, eu me transformei. Aquele que foi conhecer, coitado, um ensinamento, já é o fim da vida, mas se melhorou, se transformou, trabalhou, produziu, fez alguma coisa, ele é tão digno do salário quanto aquele que começou no berço. Porque ele aproveitou todos os momentos. Então, o Espírito, o amigo Vinícius, vem nos dizer justamente isso. Naquela parábola, Jesus demonstrava para aquelas pessoas que não adianta você chegar cedo e não fazer nada. Chegar cedo na vida, no trabalho, na sociedade, na família, seja lá o que for. Estar ali e dizer, eu estou aqui há não sei quanto tempo, mas o que é que você fez? Muitos estão chegando à última hora, quase sem tempo de fazer nada, e estão fazendo muito. Então, esse trabalhador da última hora, sim, é tão digno do salário quanto aquele que estava ali já há muito tempo, poderia ter produzido muito e não produziu absolutamente nada. Numa outra narrativa, o Vinícius nos traz a narrativa do mordomo infiel, que é aquela história do homem rico que tinha um mordomo e que foi acusado de estar dissipando os seus bens, estar retirando os bens do patrão, né? E aí o homem rico chama e diz, olha, eu estou ouvindo aí que você anda desviando a minha virtude, o meu dinheiro, os meus bens. O que você tem para me dizer? E aí o mordomo fica preocupado, porque ele pensa assim, bom, se ele me tirar essa mordomia e me jogar lá na rua, como é que eu vou viver? Eu não sei viver sem esse trabalho aqui, não. Eu só sei fazer isso. E como é que vai ser se eu sair daqui e as pessoas tiverem conhecimento de que eu agi dessa forma? Não vão me receber em suas casas. Então, ele começa a trabalhar um plano de favorecer as pessoas que devem ao seu senhor para ganhar benefícios com isso, para ser bem visto por essas pessoas. E aí ele chama um dos devedores e pergunta, quanto deves ao meu senhor? E aí o outro diz, 100 medidas de azeite. Aí ele diz, pois toma a tua conta e assentando-te já escreve 50. Já tira metade do débito da criatura. Depois chega para outro, quanto deves 100 alqueires de trigo? Pois escreve aqui, 80, só deves isso. E começa a diminuir a conta. É um mordomo infiel, porque ele está granjeando amigos com as riquezas da injustiça. Ele está querendo favorecer as pessoas para ficar bem com essas pessoas e se de repente ele perdeu o cargo,
ele ter pessoas que possam acolher, receber na sua casa e lembrar, olha, ele me ajudou nisso, eu devia 100 medidas de azeite, ele só cobrou 50. Então ele começa a negociar com as riquezas da injustiça. E o patrão achou interessante e disse, olha, você até que agiu prudentemente, porque sabendo já do que poderia acontecer, começou a trabalhar um meio de se favorecer, de arranjar amigos. E aí o Vinícius nos diz que nessa parábola, o mordomo infiel está demonstrando, Jesus está demonstrando, contando aos homens, que os bens terrenos são temporais, não constituindo propriedade dos homens, serão apenas usufruídos por eles no decurso de cada uma de suas existências. Quer dizer, ele pode até granjear amigos com as riquezas da injustiça, mas uma hora ele vai prestar conta. Ele está sendo mordomo infiel, dizendo claramente que nós devemos ter a honestidade, estarmos atentos à lei divina, porque ninguém engana a Deus. A gente pode até aqui se favorecer, favorecer alguém, ganhar algum benefício, como a gente sabe que é muito comum acontecer, né? As pessoas se utilizarem de cargos, de posições para beneficiar alguém, para ganhar alguma coisa com isso, mas para Deus, isso aí não conta de maneira nenhuma. Nós vamos sim, ceitil por ceitil, responder diante da lei. E aí ele fala da parábola do juízo final, que justamente está lá no Evangelho nos dizendo, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quer dizer, Jesus estava falando de situações que os homens conheciam. Aquilo ali Jesus ia falando e eles iam montando na mente a situação. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o demônio e os seus anjos, porque nessa passagem Jesus utilizava inclusive as figuras que eles tinham como seres de punição, de libertação, de diabo e anjos, que nós sabemos que não são criações divinas, era o entendimento das pessoas. Então Jesus fala de ovelhas e de bodes, e tem gente que achou que os bodes eram criaturas que a gente não devia valorizar. Não tinha nada a ver, Jesus só usou os dois elementos conhecidos deles. Separou para deixar claro que haveria uma distinção, sim, entre quem faz o bem e quem não faz, ou quem faz o mal. E que aqueles que fazem o bem teriam reconhecimento diante de Deus, e aqueles que não fizessem também teriam. Não seriam vistos como seres que merecessem do Pai o mesmo amor. Então, nessa parábola, Vinícius nos diz que Jesus notifica que no tribunal divino se indagará tão somente do homem se ele amou ou desdenhou o seu próximo. E de acordo com a resposta negativa ou afirmativa, vai depender redenção ou condenação. Então, veja que maravilha de parábolas Jesus utilizava para
levar aquelas pessoas a um entendimento, a um ensinamento. Ensinamento hoje que chega até nós ainda, muitos de nós ainda nem conhecem, nem conseguem entender essas parábolas. Mas à medida que você vai raciocinando, pensando, a gente começa a entender e pode-se chegar a muitos outros entendimentos. E aí ele fala das virgens loucas e das prudentes, que é a parábola que narra que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Quer dizer, era um costume da época. Jesus usa a figura do costume da época. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. As virgens insensatas saíram para comprar o óleo, chegou o noivo, as que estavam preparadas entraram com eles para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras, as insensatas, que foram comprar o óleo e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, Jesus conta essa parábola, deixando claro que não será a última hora, no momento da morte, que nós vamos nos preparar devidamente. Para nos prepararmos para esse outro plano da vida, nós temos que ser prudentes, temos que ter as nossas candeias acesas, temos que ter o olhinho de reserva, que são as nossas atitudes, os nossos comportamentos diante da vida. Porque quando chegar o momento da partida, nós vamos do jeito que estivermos. E aí, o que acontece? Pode ser que a gente não esteja preparado. Pode ser que a gente não tenha óleo na candeia. E aí, com certeza, a porta não vai se abrir, essa porta que a gente gostaria de um mundo melhor, de um ambiente espiritual melhor. Com certeza, nós vamos estar numa condição um pouquinho deficitária. Então, todas as parábolas, nos diz Vinícius, revelam em sua estrutura moralidades e lições concernentes ao sentimento do bem, a noção de justiça e do dever para com Deus, como também para com o nosso próximo. Então, vamos aproveitar, dar uma olhadinha nas parábolas, refletir sobre elas, que a gente vai encontrar em todas elas essa característica aqui, de moralidade, de lição concernente ao sentimento do bem, noção de justiça, do dever, tudo, porque era isso que o Cristo queria deixar para a posteridade, para chegar até nós, esses ensinamentos. Então, Jesus tinha uma preocupação, nos diz Vinícius, inigualável, que era de educar. Ele era um educador. E educar o nosso coração, não o nosso cérebro. Ao culto da virtude e da verdade na formação do caráter. E não tanto no amanho da inteligência, na criação de eruditos e sábios segundo a conceituação humana. Então, Jesus não veio para ensinar ciência a ninguém. Ele veio justamente para educar o nosso coração, a nossa mente, dar uma virtude de verdade na formação do nosso caráter, porque tem muita gente inteligente por aí que não tem essa moralidade, esse sentimento, e a gente sabe o que produz. Então, duvidar, descrer dessa ciência e dessa arte que se denomina educação, a arte e ciência, cuja finalidade é transformar e renovar o indivíduo, é negar a evidência da evolução.
lei incoercível, fartamente comprovada em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, no seu curso eterno e majestoso. Então, Vinícius vem nos lembrar aqui que a natureza é educação por excelência. Todos os ambientes que a gente observar, existe ali as fases da vida, aquele curso eterno que segue, que prossegue. E na vida do homem não é diferente. A lei divina trabalha para nos educar. Ela não é punitiva, ela é educativa. Então, nós sempre, sempre estaremos sendo conduzidos pela educação, pela lei do amor, para a nossa melhoria, para a nossa transformação, justamente para a nossa evolução. É uma lei que está presente em nossas vidas sempre. Jesus veio para nos falar sobre ela. Então, fora da educação, nos diz Vinícius, que se substancia em cada indivíduo em alta educação, não há redenção, não há salvação possível. Tudo mais que se propala nesse setor não passa de pura fantasia. Então, essa educação, cada indivíduo vai ter que se autoeducar. Cada um de nós vai ter que buscar os elementos de melhoria e de transformação para as nossas vidas. A lei divina vai nos encaminhar. Cedo ou tarde, virgem prudentes ou virgens loucas, nós vamos chegar lá. A lei vai nos encaminhar. Porque Deus quer. Deus quer e nos conduz nesse caminho. E aí Vinícius nos diz, a confusão reinante no mundo atual resulta do descaso que se tem voltado a tão magna questão. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do cepticismo e da falta de confiança na eficácia da educação, principalmente no que respeita à educação moral. A crise que nos perturba é de dignidade, é de valores morais. Desta que se originam todas as outras. Não é de sábios que precisamos, é de caracteres incorruptíveis. Os problemas da inteligência estão, por assim dizer, solucionados, conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. Então, a humanidade não precisa de sábios, ela já tem muitos sábios. É claro que sempre vão surgir, sempre vai acontecer, porque a intelectualidade também se desenvolve. Mas o que nós mais precisamos é justamente a educação moral. Porque é ela que está ocasionando toda essa crise de perturbação em nossas vidas, em todos os setores da sociedade. Então, enquanto nós não atingirmos esse patamar de progresso espiritual, nós não vamos ter, de maneira nenhuma, aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, que é uma humanidade digna, de maneira nenhuma. Nós estamos ricos de progresso material, ricos, milionários, mas, infelizmente, muito pobres de progresso moral. E ele nos diz, concluindo, nada obstante, é aflitivo e angustioso o momento que atravessamos. Os financistas e economistas não resolveram o problema do pão, ou seja, a fome continua do planeta. Os estadistas não resolvem o mortificante problema da paz. Estamos em guerra no planeta, muitos países. Os sociólogos de alta envergadura jazem impotentes diante do pauperismo, do vício, do crime, da corrupção e de outros velhos problemas sociais. Está estampado isso em nossa sociedade. Agora, por quê? Pergunta Vinícius. Certamente porque lhes falta a percepção interna das grandes realidades da vida. Dessa vida que prossegue o seu curso além da campa. Percepção que só se obtém mediante o culto sincero da verdade, que só se aprende sondando os profundos arcanos da consciência e auscultando a sua voz. E só se logra finalmente no estudo e na meditação da ciência da moral, que é a ciência do coração. Então, não adianta. Estão aí financistas, economistas, estadistas, sociólogos,
Todo mundo tentando resolver o problema de sociedade, ele não consegue. Porque a visão é muito materialista. Enquanto não se abrir essa percepção dessa realidade da vida que prossegue além da morte, de que somos seres eternos, com vivências diversas, com experiências diversas, estamos em aprendizado. Enquanto não se abrir a mente para esse entendimento, nós não vamos ter nenhuma conquista nesse campo, infelizmente. E Jesus era muito claro quando dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixou o seu evangelho de amor. Deixou parábolas para nos ensinar como a gente ensina a criança, para tornar fácil o entendimento. E o que a gente está fazendo de tudo isso? Qual é o tempo que a gente está dedicando a essas leituras, a essas reflexões, para que a gente possa ter um norte para direcionar as nossas vidas? Então, que a gente possa, primeiramente, assumir Jesus como esse mestre, educador de nossas vidas. E a partir daí, fica fácil compreender os seus ensinamentos, colocar em prática. E quem sabe, logo, logo, a humanidade possa se melhorar, se transformar. Mas enquanto não tiver esse entendimento, essa visão, não se pode esperar muito da humanidade que aí está posta. Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe, ampare os lares, as famílias, todos os locais do universo, que a gente possa ter paz no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa casa, sabendo que somos responsáveis por todas essas situações. E cada um fazendo a sua parte, com certeza. Então, vamos nos educar. Educar o nosso coração, nosso sentimento, as nossas mentes. E aí sim, intelectualizar, se é outra coisa, é outro esforço que cada um vai fazer por si. Então, uma boa quarta-feira para todos, muita paz. Divulguem essa informação, que não é minha, é do Vinícius, e que pode favorecer e auxiliar alguém, se Deus quiser. Então, uma boa quarta-feira, continuidade da semana aí, se Deus quiser. Fiquem com a programação do nosso canal.